Então Jesus aqui está transferindo para eles e dizendo: bebam essa obra, porque é ela que vai ser a obra de vocês. Tudo que eu fiz dentro da terra, vocês também vão passar. Vocês também vão passar. Sabe uma coisa que aconteceu que foi muito interessante, gente? Extremamente muito interessante. Jesus, ele pergunta aos discípulos assim, ó, com todas as letras: podeis ser batizados no meu batismo? E os discípulos respondem inocentemente, sem nem saber o que eles estão falando: claro que sim, Jesus. E Jesus: sim, certamente sereis batizados. Me perdoa, no meu batismo. A palavra batismo ali nos originais traz o sentido de calamidade, de complicações, problemas, atribulações, tribulações e dores. Sabe o que Jesus está dizendo para eles? Certamente. Certamente, 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 vocês vão beber do meu cálice e vão ser batizados no meu batismo. Certamente vocês vão ter fome e sede de viver isso tudo. Certamente vocês, meus verdadeiros discípulos, vão ser açoitados, vão sofrer, vão passar complicações, vão passar tribulações, vão passar circunstâncias complicadíssimas. Sabe por quê? Porque essa é minha obra. Desculpa, esse é meu batismo. E através desse meu batismo, vocês vão executar a minha obra. E essa minha obra vai ser renovada dentro de vocês sempre, através da aliança que vocês têm comigo no meu sangue. No meu sangue. Por causa da aliança que nós temos, vocês serão perseguidos nas sinagogas, serão levados diante das autoridades, mentirão de todas as formas contra vós, vocês vão sofrer, vão passar dificuldades complicadíssimas. É isso que Jesus está transferindo para as pessoas aqui. A parte A, porque eu já vou te contar a parte B. Tem que ter a parte B, né? Por isso que esse cálice aqui carrega algo vermelho. Porque eu não quero que você conheça só o fruto da vide, sabe por quê? Porque Jesus disse: eu não tomarei mais o fruto desta vide com vocês, a não ser lá no reino do meu Pai. Porque aqui na terra ele é príncipe. Desculpa, aqui na terra ele é rei, lá ele é príncipe. Mas por que Jesus disse isso, cara? Por que Jesus disse que ele não tomaria mais essa ceia? Por que ele falou isso? Deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus bebeu o próprio sangue dele? Não, né? Mas nós beberíamos desse sangue. Absolutamente nós beberíamos. Vamos seguir o texto aqui bem rapidinho? Olha pra vocês verem que coisa interessante, ó. Bebam todos dele, porque isso é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Por que muitos? Porque para você usufruir disso aqui, você precisa crer e entender e discernir do corpo, tá? Para a remissão dos pecados. Opa! Então esse processo vai trazer consequências sobre o meu corpo, sobre minha alma? A gente vai falar sobre ele. Nunca mais beberei do fruto dessa vide, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino do meu Pai. Jesus gostava de cantar uma musiquinha, ele sai cantando um hino ali dentro. Quando nós chegamos em Coríntios, Paulo fala uma coisa interessantíssima. Paulo chega lá, tá uma algazarra, uma bagunça terrível entre os discípulos, uns se embriagando, entendendo completamente tudo errado. E Paulo fala para eles assim: sabe por que existe muita gente fraca entre vocês? Porque vocês comem e bebem da ceia do Senhor, porque eu estou transmitindo para vocês do jeito que eu recebi. E o jeito que eu recebi não tinha a ver com a Páscoa. Mesmo Jesus sendo o Cordeiro Pascal, mesmo Jesus sendo imolado para cumprir a verdadeira Páscoa, do jeito que eu recebi do Senhor, queridos, fez com que de verdade eu tivesse consciência de que muitos comem e bebem para a própria condenação, não discernindo o corpo. Sabe o que é discernir? É entender que você não pode ceiar isso daqui em pecados. Eu vou explicar para você o porquê.
que você não pode comer do corpo e do sangue de Jesus sem entender o que Jesus quis te explicar. Jesus explicou que existe um cálice que você precisa viver. Jesus explicou que existe um sangue aqui dentro derramado por nós para perdão e remissão dos nossos pecados. Jesus também disse que esse sangue literalmente derramado, é para afirmar a aliança que nós temos com Ele, pela qual nos faz vivenciarmos e não negligenciarmos essa obra que Ele nos confiou a fazer, porque assim como Ele foi enviado, Ele enviou a gente, com o mesmo propósito, com a mesma ideia, porém no mesmo poder, na mesma autoridade, na mesma condição. Esse corpo que foi moído pelos nossos pecados também é aquele que habita nele, corporalmente, toda a plenitude da divindade. E cada vez que eu como desse corpo, eu atraio para o meu corpo e transformo o meu corpo no corpo de Cristo, pelo qual habita toda a plenitude da divindade sobre ele. Toda a sabedoria, todos os dons, toda a ação que estava sobre Jesus, ou seja, tudo que tinha dentro de Jesus agora é transferido para o meu corpo, porque afinal de contas o que ele é, eu sou, o que eu sou, ele é. Jesus disse em João capítulo 6 que essa é a verdadeira comida, o corpo dele é a verdadeira comida e aqui está a verdadeira bebida. Cada vez que nós nos alimentamos do sangue de Jesus, nós renovamos a aliança, ou seja, renovamos o nosso pacto em Cristo. Temos em Jesus a nova possibilidade de pregar o evangelho com a autoridade que nos foi confiada, porque afinal de contas, quando ceiamos do corpo de Jesus e principalmente do sangue de Jesus, renovamos o perdão da nossa alma. Trabalhamos na infraestrutura do nosso espírito. Reestabelecemos novamente as estruturas do nosso espírito. Restauramos os códigos da nossa alma. E trazemos para a nossa alma não só a remissão, mas também uma nova estruturação para que ela seja regenerada. Ou seja, a primeira alma que você tem que ganhar é sua. Você consegue entender? Trazemos luz para a nossa alma. Quando nós ceiamos, nós definitivamente restauramos a nossa capacidade de cumprir a obra de Deus. Então, quando Jesus disse, essa é a verdadeira comida, eu vou lá intencionado e trago a realidade de Jesus para esse pão. Quando Jesus disse, esse cálice carrega o sangue, não o fruto da vide, porque Ele não quer que a gente beba o fruto da vide, Ele quer que a gente beba o sangue dele. Entendeu a diferença? Ele quer que nós bebamos definitivamente e renovamos a aliança que nós fizemos com Ele, e essa aliança precisa ser renovada sempre. Por isso que no seu matrimônio, Paulo diz, não vos priveis uns aos outros, a não ser por consentimento mútuo, para vos aplicardes em oração e relacionamento com Deus, para que não sejais tentados no vosso libido pelo próprio Satanás. Os casais não deveriam deixar de ter momento de intimidade, porque é ali que eles renovam o sangue. É princípio de aliança. Toda aliança precisa ser renovada continuamente, para que essa aliança não se quebre. Porque afinal de contas, Jesus disse, aquele que permanece em mim, eu permaneço nele. A palavra permanecer nos originais significa permanecer em mim, para não se tornar alguém diferente de mim caso você não permaneça. Por isso a necessidade de entender que Jesus estabeleceu a palavra alimentar, ou seja, todos os dias. Quando eu vou beber do sangue de Cristo, a primeira coisa que eu preciso fazer é trazer a realidade do sangue como eu trouxe do corpo para esse elemento. Quando eu pego e vou ceiar e pego o cálice e bebo, o temor de trazer sobre o meu corpo o sangue do pacto, o sangue da aliança, o temor de trazer esse sangue para dentro do meu interior, é saber que ele está trazendo purificação para minha alma. Então eu preciso permitir, através da intenção, acreditar e sentir essa purificação entrar pelos meus lábios.
porque uma gota do teu sangue é tudo que eu preciso. Automaticamente esse sangue começa a entrar dentro do meu corpo e trazer remissão para a minha alma, trazer remissão para o meu corpo, trazer vida para o meu corpo. Por isso que um não pode ser administrado sem o outro. Então, quando aquele sangue entra dentro de mim, eu estou definitivamente fazendo com que todo o meu ser seja regenerado. As minhas dificuldades sejam confrontadas. As infraestruturas da minha dor sejam restauradas. Eu preciso permitir, entender e deixar aquele sangue andar dentro do meu corpo. Lembra, Paulo diz, vocês comem para a vossa própria condenação. Não é isso? A primeira parte que você tem que fazer é entender o que está acontecendo com você, discernir o que está acontecendo, entender. Então agora esse sangue está literalmente trazendo perdão para mim, restauração da minha alma, luz para o meu espírito. Você consegue entender? É isso que eu preciso entender. Então no momento que você ceia, você bebe do sangue, toma do cálice, você entende que você está aceitando a obra de Jesus. Você entende que você vai sofrer por amor a Jesus. Você entende que você vai cumprir a obra dele, é um compromisso, é uma aliança. Aquele que põe a mão no arado não volta para trás. E agora, você precisa deixar esse sangue andar dentro de você. Abre seu espírito e sente ele andando no seu corpo. Sente ele andando nas suas veias. Para um minuto para você meditar e deixa esse sangue andar dentro de você. Se mover dentro do seu corpo. Sente ele caminhar dentro de você. Mas essa é a segunda parte que você precisa fazer. A primeira delas é extremamente muito importante. Não inicia isso sem antes fazer uma reflexão do Espírito Santo. Parar e pedir ao Senhor Deus que Ele definitivamente te traga em flashes ou memórias ou reflexões que você fez de errado. Nessas horas você vai lembrar, homem, daquela mulher alheia que você olhou e você não deveria olhar, da raiva que você teve de fulano e ciclano. Não importa se você gastar 30, 40, 50 minutos, mas se arrependa de cada um desses pecados antes. Confesse eles diante do seu Deus. Que só de confessar, como diz na primeira epístola de João, você já recebe perdão por todos eles. Depois que você fizer esse processo de confessar os seus pecados diante dele, para que você não trate o pecado de forma banalizada, aí você entra nessa segunda fase e aplica isso aqui que eu acabei de explicar. A mesma coisa acontece com o corpo. O momento que você vai ceiar é literalmente discernir o corpo. Saber a importância disso está mudando sua matéria, seu DNA espiritual. Restaurando o seu DNA espiritual para você permanecer nele. Trazendo para você a estrutura do sobrenatural. Sabia que a ceia tem um poder divino? As pessoas estavam cegas e não conseguiam ver que Jesus estava perto delas, no caminho a Emaús. Jesus, quando dá a ceia para eles no momento que eles estão sentados, os olhos deles se abrem e eles começam a enxergar que o Mestre estava ao lado deles. Mas até que eles ceiam, eles não conseguiram enxergar que Jesus estava ali. Eles não conseguiram perceber que eles estavam com o Mestre o tempo todo. A ceia tem o poder de restaurar os códigos, fazer você voltar para Ele, fazer seu corpo voltar a reagir na frequência de Jesus, fazer sua alma voltar a reagir na frequência de Jesus. Olha a importância que tem de se ceiar. Resumindo, no momento que eu ceio, Ele me restaura para Ele. Ele me faz permanecer dentro dele. Paulo disse que se eu não tenho discernimento disso, eu estou comendo e bebendo para a minha própria condenação. Do mesmo jeito que se eu comer indignamente, que seria estar em pecado e não ter consciência daquilo que eu estou fazendo, viver uma vida de morte. Porque afinal de contas, a ceia é para trazer vida para o meu espírito. Por isso que negar a ceia para quem precisa mudar de vida é matar uma pessoa, porque afinal de contas isso aqui é um instrumento de vida para as pessoas e não necessariamente de morte. Paulo disse: fazei em memória. Bom, nos evangelhos Jesus fala de fazer memória do corpo, não fala de fazer memória do cálice. Agora, sabe uma coisa interessantíssima? Ele ressalta literalmente o tempo todo
ali em Coríntios sobre a morte. Só que quando as pessoas leem Paulo sem ler Jesus, elas não entendem o que Jesus quis dizer. Nos evangelhos, Jesus não pede para a gente lembrar da morte dele. Jesus pede para nós entendermos o que ele está fazendo. Ele avisa ali que ele vai morrer uma vez só, ele avisa ali que a obra vai ser feita uma vez só, que não precisa de 2 vezes ele fazer. Ele literalmente descreve que no momento que ele transfere essa obra para as pessoas, ele está transferindo a consciência para eles do que Jesus fez e do que eles vão ter de viver, força, fome em praticar aquilo lá, como fome e sede de justiça, e capacidade de viver aquilo por causa do sangue da aliança que foi criada. Porque afinal de contas, Deus não vai te dar uma coisa que você não consiga fazer. Ou seja, Ele está te dando uma obra para você fazer, que é a mesma de Cristo, só que Ele está te capacitando através do sangue, porque Ele fez uma aliança entre vocês nesse sangue. E uma vez que Ele fez uma aliança entre você e Ele nesse sangue, Ele também te capacita, trazendo o poder desse sangue para você. O poder do corpo de Jesus para você, transformando você no corpo e Ele o cabeça. Quando eu estou ceando, eu me torno corpo de Cristo e Cristo meu cabeça. Eu passo a viver na mentalidade de Cristo, tendo a possibilidade de viver na mentalidade de Cristo, permanecendo nele e ele em mim. Olha que coisa gloriosa, gente. É por causa dessa aliança que nós temos a condição de viver o cálice. É por causa dessa aliança no sangue de Jesus que eu posso manifestar essa obra que está sendo confiada para mim no momento que Jesus falou, bebe desse cálice agora, porque eu também estou bebendo desse cálice. Jesus fala, porventura podeis beber do meu cálice? Não só podemos, como Jesus deu desse cálice para a gente beber. E todos nós que estamos aqui na terra vamos beber desse cálice, mais hora ou menos hora nós vamos beber de todo ele. Do sofrimento, das perseguições, das complicações, das manifestações sobrenaturais, da glória de Deus, de tudo que é necessário, porque afinal de contas dentro desse cálice também tem o sangue de Jesus. E esse cálice foi feito na aliança. Desculpa, esse cálice foi feito uma aliança no sangue dele. Então é de suma importância que você entenda isso com toda a clareza do mundo, tá? O que me deixa chateado é que as pessoas ficam, eu vou chorando a morte de Jesus, calma. Ali está falando para nós anunciarmos a morte de Jesus até que ele venha. No momento que eu estou ceando, eu estou anunciando que ele morreu. Mas não está pedindo para eu chorar pela morte dele. Porque, afinal de contas, o pedido dele nos evangelhos, e principalmente na explicação de João capítulo 6 junto dos evangelhos, é que eu entenda o que é o cálice, o que é o sangue, o que é o corpo dele, e que definitivamente eu lembre da ceia de Jesus e o que ele fez para preparar o corpo dele, certo? Para preparar a igreja dele, para que de verdade nós pregássemos o evangelho com intrepidez. A ceia do Senhor é equipamento. A ceia do Senhor não é só treinamento, não, gente. É armamento. A ceia do Senhor definitivamente é o aprimorado corpo. É transformar o corpo no sobrenatural. É a porta de abertura para o sobrenatural. É a ceia do Senhor. Você consegue entender? A ceia do Senhor nos transforma em seres sobrenaturais. Por isso a necessidade de comermos dele e bebermos dele todos os dias. Porque quem come e bebe dele se torna um com ele. Você entende? Olha a importância que isso tem. Agora eu vou responder perguntas básicas e simples. Wagner, quem pode ceiar? Os discípulos, você é? Então você pode ceiar. Wagner, quem pode ministrar essa ceia? Os discípulos. Afinal de contas, Pedro, Tiago e João, todos eles eram discípulos. Hoje, se nós podemos dizer que a ceia só pode ser ministrada por pastores, então nós não podemos dizer isso, porque afinal de contas, quem ministrava a ceia eram apóstolos. Não transformam ofícios em títulos, funções em títulos. Jesus fez essa ceia para você cear na sua casa, afinal de contas, era ali que as pessoas ceavam. Era ali que era distribuído definitivamente a Páscoa. E foi dentro de uma casa que ele estabeleceu essa ceia dele.
Sei você com a sua família, dentro do seu lar. Faça tudo isso que você aprendeu dentro do seu lar, dentro da sua casa, com sua esposa e seus filhos. Dê ceia aos seus filhos. Dê ceia ao seu cônjuge. Filhos meus já foram curados no momento de ceia. Isso é muito importante para vocês. Extremamente muito importante. Receba a obra dele, que foi feita, uma aliança no sangue dele. Esse sangue que traz vida, transformação, restauração, perdão e alteração genética no seu DNA. A plenitude da divindade veio para cá. Se transforma um com ele, tem o mesmo DNA dele. As mesmas manifestações e capacidades. Afinal de contas, em Gênesis 1:27, ele disse que você é a imagem e semelhança dele. O que ele é, você é. O que ele pode fazer, você pode. E a ceia que Jesus estabeleceu é o equipamento, é o armamento, é a capacidade de nos fazer voltar ao estado original. Quando nós ceiamos, nós voltamos com o nosso corpo, a nossa alma, a imagem e a semelhança dele. Quando nós ceiamos, nós restauramos a imagem e a semelhança dele, não só em consciência, mas agora no prático e nessa terra e nessa vida. Quando nós ceiamos, nós voltamos ao estado original. Cada vez que nós ceiamos, nós voltamos ao estado original. Destruímos o poder do pecado, destruímos todas essas coisas sobre nós. Não significa que não vamos pecar mais ou que não sejamos tentados, mas restauramos o nosso corpo e a nossa alma ao estado original de novo. Então não perca mais tempo. Ceie sempre. Ceie sempre, sempre, sempre com a sua família, dentro do seu lar, dentro da sua casa. É o tempo de ser restaurado. Viva o sobrenatural.